Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista até o final. Também peço para que você se inscreva no canal, que é O Melhor Conselho, siga também no Instagram O Melhor Conselho Oficial e que dê uma olhadinha no nosso site omelhorconselho.com.br. Tem uma novidade para as pequenas e médias empresas. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa aqui incrível. Ela tem uma vasta experiência em liderança, transformação digital, reestruturações de negócios e gestão estratégica em grandes empresas, como, por exemplo, PwC, KPMG, Dell, CA Technologies e Nokia, sendo que nesta estava atuando como líder global de transformação. Também traz uma trajetória, experiência em governança corporativa, tendo estudado o tema desde 2013, obtendo certificação em 2017. Já foi membro do Conselho Fiscal e atualmente membro do Conselho Consultivo da maior ONG da América do Sul, CIE. Tenho a grande honra de receber aqui a Alciomara Kukla. Muito obrigado por ter vindo aqui, foi uma grande honra recebê-la. Eu estou muito feliz com você aqui, já fiquei muito animada desde do convite, mais animada ainda com essa surpresa que você vai comunicar para o pessoal. Então, é muito incentivador isso, muito animada. Obrigado. Diga uma coisa, a pessoa fala inovação, tem a palavra da moda, acho que está todo mundo falando inovação, 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 inovação. E aí, a grande maioria das pessoas traduz inovação como tecnologia, ponto. Né? Inovação é inteligência artificial, inovação é só isso. Não tem essa interpretação que inovação, na verdade, é outra coisa. O que você tem visto aí? As pessoas estão confundindo, estão vendo, inovação é só tecnologia? Não, inovação virou tudo, né? Eu acho que para a gente começar a conversar, é legal você começar perguntando isso, eu acho que a gente pode definir inovação como alguma coisa que vai melhorar ou criar algo que gera valor. Eu acho que isso que é legal, né? Porque assim, você está melhorando, é uma inovação. Você está criando, é uma inovação. A inovação, tempos atrás, eu estava numa aula e o professor levou um artigo, era de 1800 e pouco. Eu não me lembro agora o nome do artigo, mas falava de melhorias que deveriam ser feitas e e no final ele pega e pergunta, a inovação, de quando é esse artigo? Todo mundo falou que o artigo era recente. Para nossa surpresa, 1800 e pouco. Então, a inovação sempre existiu, né? Então, acho que para a gente começar, podemos definir isso, né? Criar ou melhorar algo que vai gerar valor. Diz uma coisa, e aí todo mundo vai atrás de inovação, melhorar, criar valor. Uma das ferramentas é tecnologia, a outra ferramenta é olhar de forma diferente. E aí a empresa fala, eu preciso inovar, preciso inovar, preciso inovar. Só que inovação tem que ter um certo cuidado, porque ela pode ser um tiro no pé. A empresa está fazendo de um certo jeito, ela fica com essa pressão, precisa inovar, começa a mudar e gera um tiro no pé. Isso tem acontecido também? Você tem percebido? Muito. De novo, a gente vai inovar para quê? Eu acho que tem duas vertentes aí, né? Tem a parte de inovação estratégica, que é aquela onde as empresas têm que pensar aonde que ela vai estar nos próximos 5, 10 anos, né? Que pode ter uma revolução de mercado, alguma coisa que pode vir e simplesmente mudar totalmente o negócio dela. Esta é a inovação que eu chamo de estratégica de mercado. Agora, nós sabemos, inclusive aqui no Brasil, uma grande dor é a produtividade, né? Produtividade da indústria, produtividade dos nossos processos, produtividade de forma geral. Como que a gente melhora essa produtividade? Através de inovação também. E aí é o melhorar algo que já tenho, mas pode aí estar inserindo uma inovação muito grande. Né? Eu vejo sim essa dúvida, né? Muita gente confunde a inovação com criatividade, mas aí já falando com o tiro no pé, eu acho que todo mundo que se dispõe a inovar, seja para uma melhoria ou realmente uma inovação estratégica, tem que ter consciência que você vai se expor a riscos, seja um risco do investimento que você vai fazer, porque seja a menor das inovações, tem um investimento.
seja ele de energia, seja financeiro, seja os recursos que serão envolvidos, ou até mesmo de uma exposição que você coloque-se ao mercado, a uma startup, e aí vai. Então, tudo isso tem que ser considerado. E pode ser um tiro no pé se não for bem conduzido, né? E como é que essa equação, inovação, empresa, conselho, né? Conselho de administração ou consultivo. Como é que está essa relação? Que o conselho tem a ver com inovação ou não tem a ver? Como é que ele conduz isso? Tem tudo a ver. O conselheiro, ele tem que estar muito, não só instigando a empresa a inovar, porque, novamente, todo tipo de inovação deveria estar atrelado à estratégia da empresa. Se a estratégia é definida pelo conselho, obviamente o conselho deveria estar envolvido nas iniciativas de inovação que vão aí fomentar o atingimento da estratégia de 5, 10, whatever, né? Então, o conselho tem que estar ali já envolvido desde o início. E qualquer outra iniciativa de inovação, o conselheiro não só tem que instigar, provocar para ver o que está sendo feito, mas também mensurar, né? Acompanhar o que é que está sendo feito. De novo, todo tipo de inovação, ele traz algum tipo de investimento financeiro e talvez até riscos. O conselho tem que estar envolvido em todas essas decisões. Vamos agora investir, não sei, tantos milhões ou tantos R$ 1.000 em alguma iniciativa? O conselho de inovação deveria até estar acompanhando isso, né? Fomentando isso dentro das empresas. Justamente para mitigar risco, para conduzir, porque o conselho, na verdade, o que ele quer é a perenidade do negócio, ele está vendo o futuro, né? O conselho está sempre olhando para frente, tá? Olha um pouquinho pelo retrovisor, mas olha muito para frente, levar a empresa num outro momento. Então, você está dizendo que o conselho ele tem esse... E como é que ele pode impulsionar isso na empresa? O conselho, porque uma coisa é você receber inovação, né, vindo de baixo para o conselho. E a outra coisa é o conselho estar monitorando e antenando. Como é que ele fomenta isso para dentro da empresa? Como é que ele joga isso para dentro da empresa? Como é que o conselho joga isso? Eu acho que posso te dar 2 exemplos que podem ilustrar melhor isso, né? Primeiro exemplo é de uma empresa que eu tenho acompanhado, que eu sou fã de carteirinha. Ela é de ferro, fundição de ferro. Quando eu pensei assim, vou procurar sobre inovação com fundição de ferro. Gente, mas o que fundição de ferro pode ter de inovação, não é isso? Bom, para minha surpresa, nessa empresa existem 2 áreas de inovação. Primeiro, eu vou até falar o nome da empresa, porque eu tenho a permissão deles, e aí eu conversei com um dos diretores lá de inovação, que é gente boa pra caramba, a Tupi, Fundição Tupi. Lá em Santa Catarina. Santa Catarina. Virei fã deles. Por quê? Da onde veio a necessidade de investir em inovação? Do conselho. O conselho solicitou a contratação de executivos para trabalhar com inovação. O que a Tupi fez? A Tupi fez, e o que eu estou falando aqui também pode ser buscado no próprio site deles. Ela abriu, primeiro, uma empresa de tech, né? Então, assim, para fazer toda a parte de tecnologia, P&D e tudo mais. Aí eu não me lembro se é exatamente a tech ou a up que eles chamam, mas uma delas é para fazer todo o investimento em P&D, desenvolvimento de produtos, essa parte mais interna que eu estou te falando, né? Da inovação. E a outra são inovações mais gerais. Então, se ele quiser desenvolver lá um lingote mais melhorado, alguma coisa assim, se ele tiver um problema, eles têm hoje um hub de inovação para trabalhar com startups, inovação totalmente aberta. Eles têm esse hub e aí eles chamam as startups, eles fazem todo o acompanhamento, a seleção da startup, tudo isso dentro de uma governança muito, muito bem estabelecida. E como é que o conselho entra novamente? Eles têm que reportar todos esses resultados para o conselho. Não só o resultado, o andamento dessas iniciativas para o conselho. Então, assim, os resultados que eles estão alcançando são fantásticos. É uma empresa nacional, que já virou multinacional, eles estão em diversos países. São líderes globais no mercado deles.
Eu virei fã deles. É função de motor, se eu não me engano. Eles compraram uma empresa de motores também. E estão investindo absurdamente em inovação. Outro exemplo que eu posso te dar é na empresa que eu estava atuando agora há pouco tempo. Né? Então, assim, é um negócio de 24 bilhões de euros, onde nós tínhamos ali 3, 4 negócios que eram o que encabeçavam esses 24 milhões de euros, né? 3, 4 negócios dentro da empresa. E nós queríamos era o quê? Aumentar nosso caixa. Basicamente isso. Como é que você consegue aumentar o caixa num negócio super bem estabelecido, numa indústria de telecom, onde que a indústria de telecom, todo mundo já sabe que é uma indústria que ela está com desafios muito grandes, globais. E você tem esses desafios também, né? O desafio do desafio, mas o desafio de você colocar cada vez mais o dinheiro no caixa, para que a gente consiga, né, alcançar e fazer investimentos em outras áreas que a gente necessita. Pois bem, através de inovação. Inovação aonde? Não só nos produtos, mas também nos processos, que era exatamente onde eu estava empenhada, né? Então, o que nós começamos a fazer? Usando ferramentas, no caso a ServiceNow, nós começamos a fazer toda a automatização de processos. Processos, e aí eu te dou um exemplo. Numa empresa dessas, você recebe pedidos de todo tipo. Você recebe pedido por e-mail, você recebe pedido por telefone, você recebe pedido pelo site, você recebe pedido de todas as formas. Tudo bem que a gente não é uma empresa de varejo, né? Mas mesmo assim, 24 bilhões é um número bastante respeitável. Então, como é que você coloca todos esses pedidos no seu ERP? De que forma? Como é que afunila isso tudo, né? Como é que afunila tudo isso? Você vai buscar ferramentas para automatizar isso. E a previsão que a gente tinha com essa automatização é obter aí 500 milhões em working capital, né? Capital de giro. Até porque você não pode cortar canal nenhum para chegar. Você tem que criar esse omnichannel, né, de uma certa forma, para você continuar recebendo tudo isso, né? Exatamente. E me diz uma coisa, tem inovação eficaz? Inovação não eficaz? Como é que o conselho atua nisso e verifica o que é eficaz e não eficaz? É o que dá certo e o que dá errado? Simples assim? De novo, depende do que você quer. Eu acho que a inovação, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, a inovação em processo, é muito fácil de medir, através da produtividade, através do resultado que você quer. Queria dar 500 milhões de euros em retorno em working capital. Queria diminuir o meu ciclo de tempo do processo. São métricas mensuráveis, né? Agora, se eu quero uma inovação estratégica, onde eu penso, daqui a não sei tantos anos eu sou uma indústria e eu quero ser uma empresa de tecnologia. E a gente não precisa ir muito longe para isso. Veja, General Electric, Disney, que eram empresas tradicionais, do mercado tradicional, agora estão totalmente voltadas, são empresas de tecnologia, né? Não são mais as empresas do ramo tradicional. Agora, para tudo isso, não nasceu, não foi que alguém acordou e vou ser uma empresa de tecnologia, né? Passou por uma estratégia, passou por ações que tiveram que ser tomadas, passou por iniciativas. É esse tipo de iniciativa estratégica que eu estou falando. E aí, como é que você mede? Obviamente, é mais a longo prazo. Você tem que fazer um acompanhamento mais de perto, né? Não é como a métrica da inovação de produtividade que você consegue ali medir de mês em mês, ou logo depois que implementa, você já começa a ver os resultados, né? E existem falhas nesse processo? Quer dizer, você percebe falhas na inovação? Quer dizer, foi bem feita, bem planejada, tal, mas na hora de executar não segue a risca. Tem que voltar para a prancheta para desenhar de novo? A gente está falando aí dos desafios, né? Sempre dá, que são os riscos que eu estou te falando, né? Então, assim, quando a gente parte para uma inovação, nós temos que estar muito conscientes dos riscos. Que riscos que a gente está falando? Um deles é esse. Pode ter uma falha, ser uma inovação muito, muito grande que eu estou fazendo. Nunca foi feita antes na face da Terra.
qual a probabilidade de alcançar 100% de acerto já na primeira? Mesmo fazendo testes, pilotos, MVPs, né, todos os nossos testezinhos e planejamentos antes. 100% acerto? Será que é factível a gente pensar em 100% de acerto? Será que não é melhor a gente pensar em 80%? Obviamente, a gente tenta minimizar o máximo possível esses riscos, mas o que eu faço com os 20% que eu estou colocando ali, que talvez eu tenha falhas, né? Ou que eu vou ter erros? Acontecem muitos problemas. E não é só técnico, a gente pode estar falando também de pessoas, né? Culturas tradicionais, super enraizadas. Você pode ter a melhor tecnologia desenvolvida. Se você não envolveu todo mundo nessa construção, logo depois da implementação, chega o pessoal, não aceito, não quero, não vou fazer, e falhou. A pessoa, a equipe de inovação, a gente fala sempre equipe de inovação, né? Tem que ter um conselho, um comitê, pessoas de inovação da empresa. Você falou uma empresa agora há pouco e tem 2 departamentos de inovação. Tem um perfil da pessoa, do profissional para essa inovação mais adequado ou é uma mistura de perfis? Porque assim, inovação é muito estar incomodado com a sua própria condição, a condição que está, né? Tá sempre incomodado, né? Sempre querer buscar coisa nova. Que às vezes tem que ser contida essa pessoa, porque senão ela fica muito incomodada e quer puxar pro cada vez mudar e puxar para o chão. Tem que ter o pessimista também na equipe para falar, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, para sempre melhorar os outros. O pessimista, muitas vezes, ele é muito bom, né? De acordo com o lugar, né? Porque ele vai te colocando no chão, né? Você fala, não, isso não vai dar certo, você pondera. Tem um perfil mais preponderante, a mistura disso. É a prova de conceito, né? Eu tenho um conceito. E alguém vai lá para me provocar para ver se estou certa ou estou errada, né? Mas eu acho que no nível que nós estamos falando, quem tem esse papel muito forte é o conselho. O conselho, né? Se nós temos um conselho bastante diversificado, com pessoas bastante experientes de diversas áreas, eles vão fazer essas provocações. Será que estamos no caminho certo? Será que é o momento adequado da gente investir nessa inovação? O conselheiro, ele, em geral, ele não tem a visão só daquela empresa. Ele tem que ter uma visão mais abrangente do mercado, do que está acontecendo, né? Não só no Brasil, no globo, né? Então, eu acho que desempenha esse papel muito fortemente. E algumas vezes, até de forma, não, isso aqui não está legal, eu quero que você me traga um plano mais detalhado. Ou simplesmente tem que chegar um momento que dizer, não, isso aqui não dá para seguir em frente desse jeito, não é hora, quem sabe daqui a um tempo, né? Mas eu acho que o conselheiro tem esse papel muito, muito forte. De inquietude, de ir atrás, não sempre só buscar. De provocar, mas também avaliar o que está sendo demonstrado para ele, o que está sendo solicitado a aprovação dele, né? Então, assim, o conselheiro tem que ter isso. O conselheiro que não tem... Isso é treinável? Esse viés de inovação é uma coisa treinável? A pessoa pode aprender, você pode fazer uma mentoria, você pode fazer alguma coisa e falar assim, olha, pensa em inovação, pensa, acorda. Modismos, novamente, né? A palavra da inovação. Olha, agora, por exemplo, ChatGPT e todas as tecnologias de IA que estão acontecendo. É possível treinar? É possível treinar. Tudo é possível treinar nessa vida, né? Agora, eu acho que no papel do conselho ainda precisa experiência. Porque por mais que você conheça de treinamentos, de todas as técnicas que estão no mercado, que está quase impossível de seguir hoje, não tem ninguém. Eu ouso dizer que é impossível hoje você acompanhar todas as ferramentas, tudo que tem no mercado. Eu acho que mais do que isso é experiência, né? Então, assim, ter uma experiência do o que é que a gente quer resolver. E aí eu acho que um ponto crucial que eu não comentei no início ok, inovação para quê? Qual é o problema que eu quero resolver? Hoje eu tenho solução para tudo, praticamente tudo.
Eu acho que é quase impossível não ter essa solução, né? Agora, de que forma que essa solução vai ser aplicada e por que vai ser desenvolvida? E quanto vai me custar? Né? Porque é aquela velha história. Muitas vezes o valor do controle é muito maior do que o gasto que eu estou tendo. A inovação é a mesma coisa, né? A tecnologia envolvida. Você comentou do chat, GPT. E outras ferramentas de inteligência artificial, que está todo mundo... isso mudou substancialmente a pessoa... Agora é meio professor de Deus, né? Então, assim, eu posso já agora... era com o Google, né? Já era com o Google. Agora não. E você... Porque, assim, antes da internet, depois da internet, você percebe uma grande diferença na postura e até na melhoria desse tipo de inovação. E agora você tem uma popularização dessas ferramentas. Todo mundo virou inovador, de repente? Parece que sim, né? Essa é uma tendência, virar inovador. E aí, sem observar o que você falou. Esse é o ponto que eu quero chegar. Você falou que assim, todo mundo agora é inovador, todo mundo está numa pressão dessa palavra da moda. A inteligência artificial veio para dar essa pressão. Então, assim, eu tenho que inovar tudo. Eu tenho que acordar hoje, segunda, e tenho que fazer uma inovação. Terça eu tenho que fazer outra. Quarta eu tenho que fazer outra. E aí estão esquecendo de falar para quê? Por quê? Qual o valor que você está criando com essa inovação? Para que eu vou fazer essa inovação? Lembrando, sempre, qualquer tipo de iniciativa de inovação tem um investimento. Pode ser um investimento simplesmente das horas aplicadas do esforço humano naquela inovação, mas é um investimento. Seja ele financeiro, seja de recurso humano, e aí a gente pode extrapolar, né? Em termos de servidores, de energia elétrica, e aí todos os outros componentes que podem ser extrapolados e usados, né? Mas toda inovação tem um esforço para você desenvolver, não é assim? Aí eu acho que uma outra dica que é muito, muito importante para conselhos de empresas. A gente não pode esperar a empresa ter problemas para a gente pensar em ter uma inovação. Porque aí, levando em consideração o que eu estou falando, que toda inovação acaba incorrendo no investimento, pode ser tarde. E falta recurso depois. Pode ser tarde. Se eu tenho um problema de caixa, preciso automatizar alguma coisa ou melhorar a produtividade de alguma coisa, se eu perdi esse timing, eu posso estar numa situação tão grave, que eu simplesmente depois eu não tenho investimento, né, para poder fazer essa inovação. Que eu estou chamando de inovação, mas pode ser uma melhoria, né? Antigamente a gente chamava de melhoria. Eu me formei fazendo performance improvement em consultorias. Então, é a mesma coisa, só modismo, né? Só mudou o nome. Só mudou o nome. Você sabe que falando em inovação, estou me lembrando agora, eu achava que, e ainda não foi, eu acho que ela ficou para trás, ela ficou em segundo plano agora em relação à inteligência artificial. Eu achava que depois da internet, eu achava que a grande mudança da tendência do mercado seriam as impressoras 3D. Para mim, aquilo lá mudaria completamente o mundo e as relações comerciais. E ela começou, impressora 3D e tal, porque a gente chegava a pensar o seguinte: não, eu não vou mais comprar um garfo, eu vou imprimir o garfo em casa. Eu não vou mais comprar um óculos, eu vou imprimir o óculos em casa. E acho que ficou um pouquinho para trás isso, né? A inteligência artificial veio e ela é agora a grande vedete da história, né? Então, assim, tem inovações que são boas e às vezes perdem o time, né? Você quer fazer isso e acaba perdendo o time. É o que você está falando de ver futuro, né? Eu acho que vou me entregar a minha idade agora, mas eu comecei muito cedinho. E eu me lembro que comecei exatamente nessas grandes empresas de consultoria, onde todas elas investem muito em treinamento fantástico. E eu comecei ali ainda como trainee, tive a chance de participar de um projeto de reengenharia de uma grande empresa de bebidas no mundo, onde a gente colocava lá, existia o livro, inclusive, né, da reengenharia. O que era a ideia da reengenharia? Joga tudo fora e começa do papel em branco. Era isso, né? Joga tudo fora e começa do zero. Que era inovação total, né? Em processos e tal. Aí vieram os ERPs,
E isso ainda passou por downsizing, custei ABC, e aí vai. Mas aí vieram os ERPs. Eu me lembro ainda em consultoria, que daí a gente vendia aqueles projetinhos, e aí veio assim um sócio e falou dos ERPs, ele tinha viajado para não sei onde, e ele veio e falou assim, não, porque agora com o ERP, o SAP, nós vamos vender projetos de R$1 milhão. Esse homem tá louco, né? A gente, mas não teve um consultor que não se mexeu na cadeira. Não é possível. Logo a gente já estava vendendo projetos de 8 milhões, 10 milhões e se perde as cifras. Por quê? Porque a complexidade era muito grande de se implementar. Então, assim, o que eu quero falar? Desde o RP mudou, a internet mudou, né? A internet mudou nossa vida. O RP mudou nossa vida, BlackBerry mudou nossa vida, iPhone mudou nossa vida. Inteligência artificial agora está mudando a nossa vida. Eu acho que assim, o grande diferencial é que você está vendo muito focado agora em algumas atividades muito próximas a nós, né? Lá no CIE, nós temos um desafio muito grande. Ela é uma ONG e nós temos mais de 3 milhões de jovens esperando uma vaga por um estágio nesse mundo aqui, no Brasil, só em São Paulo eu estou falando. Então, imagina quantos jovens esperando isso. Porém, fomos extremamente afetados. Por quê? Porque uma das empresas, né, que dava mais oportunidade para esses jovens eram os escritórios de advocacia. Escritório de advocacia não precisa mais jovem, não precisa mais estagiário quase, não precisa mais jovem aprendiz quase. E isso está também afetando nós. Então, assim, para você ver como são pequenas coisas que a gente não fica tão alerta, mas que traz um impacto para a nossa vida e para o meio que a gente vive. Porque vai ser um jovem a mais que vai ter que buscar uma outra oportunidade. Esse jovem que ia ser, pegando teu exemplo, ele ia ser o estagiário e agora ele não é mais. Ele está buscando, ele está treinando, ele está aprendendo as ferramentas de inteligência ou ele não tem essa fome de buscar? Para ele operar essa ferramenta, para ele ser um operador, quer dizer, ele pode não ser mais o estagiário do escritório, mas será que ele não pode ser o operador dessa inteligência num escritório? Sim, com certeza, com certeza. E é exatamente isso que o CIE tem feito, né? Aplicado exatamente aí todos os recursos para ajudar esse jovem. Agora, a gente tem que lembrar que, infelizmente, o Brasil tem uma característica, né? Que muitas vezes nós temos que, primeiramente, mostrar e fazer com que esse jovem seja um cidadão. Porque, lamentavelmente, nós temos ainda uma situação de vulnerabilidade desse jovem, que muitas vezes ele nem cidadão se sente. Então, o primeiro trabalho que nós fazemos é exatamente esse. Fazemos com que ele se sinta um cidadão, muitas vezes com o programa Jovem Aprendiz, e, paralelamente, nós vamos exatamente aí investindo no treinamento, né, deles. Agora, saindo um pouco dessa parte, trazendo de novo para empresas, um outro grande exemplo que eu gosto, em termos de empresa, como você trazer isso para o social da sua empresa? VEG. Foi uma empresa que eu acabei estudando bastante aí também, falando com o diretor de inovação lá. Como que a VEG dispensa muitos comentários, Sim, né? Global, super inovadora, né? E como que eles fazem a inovação? Internamente. Mas por quê? Eles têm todos os profissionais que trabalham para eles, como que eles trabalham? Primeiro, eles são todos quase de Santa Catarina, né? A partir do momento que você compõe o quadro da VEG, eles dão todo tipo de iniciativa para desenvolvimento desse profissional. Do mestrado até o mestrado, se for o caso, doutorado, permitem que todos eles vão estudar. Incentivam eles sempre a irem para feiras no exterior e tudo mais. Então, assim, quem é que acaba trazendo a inovação para dentro de casa? O próprio recurso. Imagine se
muitas das empresas fizessem esse trabalho, né? Com os estagiários, buscando estagiários, dando essa possibilidade de todo mundo estudar, trabalhar. E olha aonde que uma empresa como a WEG chegou. Por que outras empresas não podem chegar? Ela deu ouvidos a esse pessoal. E você está me lembrando de um exemplo que é notório, todo mundo conhece, já debateu, falou, todo mundo sabe desse exemplo, que eu acho que é uma empresa que não deu ouvidos, né, nesse sentido, que é a Kodak. Acho que é um caso que todo mundo conhece. Quer dizer, ela tinha um departamento, tinha uma inovação nela, e ela estava pronta para dominar, e ela falou, não, eu não vou inovar, eu vou perder o meu mercado. Quer dizer, não tinha... Acho que o conselho não estava antenado sobre as mudanças do mundo, que o mundo estava precisando, que o mundo estava querendo no futuro e tal. E não pegou carona com um cavalo encilhado, né? Quer dizer, não pegou e perdeu. Você tem uma tendência que você vê de futuro próximo de inovação? Você tem alguma coisa que está mostrando, indicando para a gente um norte de inovação em 5 anos, em 10 anos? Quer dizer, vai voltar aquela impressora 3D a ser pauta, né, para a gente mudar as relações? O que você tem visto aí nos próximos anos de tendências de inovação? Agora eu posso aí estar aberta para muitas pedradas. Minha visão muito particular sobre isso. E foi muito interessante agora, porque eu saí da empresa onde estava trabalhando, estou no meio de um sabático e fui para a Ásia. Né? Coloquei um tempo ali na Ásia para exatamente ver. Eu que sempre trabalhei com inovação, estava já trabalhando com inteligência artificial e tudo mais. Será que teve alguma coisa que eu não vi, né? Sempre tem, né? Mas o que tem por trás, né? Qual é o coelho da cartola que tem por trás? E passei um tempo agora na China, inclusive, Japão, China, Singapura. E na China me chamou muita atenção, aliás, voltei muito surpreendida positivamente, né, pelo que estão fazendo. Mas o principal exemplo da China, para mim, o que é? Saber planejar e saber executar. Eu acho, de novo, que hoje nós temos ferramentas e possibilidades de resolver qualquer tipo de problema. Agora, você está disponível a investir para a solução, a assumir o risco de dar 80% só certo dessa solução, investir os recursos necessários para essa solução, de ser o pioneiro para isso. E quando você é o pioneiro, você pode receber aí diversas críticas, né? Então, você está disponível e aberto até para receber críticas, seja de quem for, pode ser do seu cliente, pode ser do mercado. Então, eu te respondo com essas perguntas. Quer dizer, inovação numa tendência de futuro é continuar fazendo, dentro da inovação, continuar fazendo projeto de inovação e execução, alinhado. Porque não adianta você ter uma ideia, ser criativo, inventar alguma coisa e você não colocar em prática essa evolução. Exatamente. Sem ser a Kodak, você lembra de alguma outra coisa que dá essa interpretação, que era para colocar e não colocou em prática, não colocou bem feito em prática? Olha, quando eu fui convidada para trabalhar na Nokia, Nokia, ainda existe Nokia? E para mim foi uma surpresa quando eu fui trabalhar. Eu não era no mercado de telecom, né? Então eu sou muito generalista em termos de mercado, trabalho com diversos mercados. E cheguei na Nokia e fui estudar o caso da Nokia. Existe inclusive um livro muito interessante que chama Transformation Nokia, onde conta a história do presidente do conselho de administração, o presidente do conselho de administração narrando toda a dificuldade que a Nokia teve com os aparelhos de celulares e a transformação do negócio para o que ela é hoje. Hoje, para quem não sabe, a Nokia é uma das grandes empresas provedoras de soluções no mundo para as empresas operadoras, né?
Customer Services os providers, né? Communication Services Providers. Então, é a Nokia, Ericsson e Huawei, são as grandes no mundo, né? E conta exatamente como a Nokia se transformou nisso. Eu acho muito interessante, porque quando você pega esse livro, você vê que realmente a Nokia acabou assumindo, né, quando estava naquela ali de, eu vou para Android, que tipo de sistema que eu acabo desenvolvendo para o meu celular, né? Obviamente pegou um caminho que não era o adequado, acabou investindo muito dinheiro, ou seja, diferente talvez da Kodak, que não pegou, mas pegou errado. Chegou uma hora que caiu a ficha, né? Perda de mercado. E aí, o que eu faço? Né? E aí conta toda a história da venda para a Microsoft, né? Desse negócio, desse business. E também a transformação do negócio aí, focando exatamente em CSPs. É muito interessante esse livro, inclusive porque esse presidente do conselho comenta, inclusive, os entremeios do como o conselho pôde negociar, o que foi a negociação. Bem hard. E você participou muito bem nesse processo, né? Não, agora não. Com a Nokia. Você agora... tem trabalhado muito nesse processo nos últimos tempos, né? A gente tem trabalhado, né? Trabalhamos aí, mas é mais uma parte de processos, né? Mais a parte de transformação de processos internos, né? Essa outra parte já estava toda resolvida. Mas é um exemplo que eu gosto de mencionar. Então, assim, não é só Kodak. Eu acho que assim, a Nokia, porque todo mundo sabe da Nokia, e inclusive quando a gente vai estudar, a Nokia é mencionada como um dos grandes problemas, né? Um dos cases de insucesso, que para mim eu acho que dá para repensar, né? Eu trabalhei lá agora há mais de 5 anos, eu repensaria, né, em falar que será que a Nokia é um caso de insucesso mesmo ou é um caso de empresa que está sempre em transformação? Eles começaram vendendo galocha na Finlândia, né? Galochas, para quem não sabe, é aquela botina que coloca em cima de sapato para andar na neve e tal, né? E eles começaram assim. E olha onde foi parar. Eu tenho aqui no Brasil um exemplo que eu gosto muito de acompanhar, que é a Intelbras. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa uns 30 e poucos anos atrás e os aparelhos de telefone quebravam, né? Todo aparelho fixo. Tínhamos telefone fixo, para quem acredita que teve isso e foi verdade, né? Era telefones fixos nas mesas das pessoas. Uhum. E, claro, quebrava, tá? E eu vivia numa parte de suprimentos uma certa época, né? Coordenando o departamento de suprimentos. E aí você tinha que comprar o telefone da Siemens. Só, né? Só tinha praticamente Siemens que vendia aparelho e tal. Era caríssimo. E eu mesmo que tinha esses outros telefones, né? Da Intelbras e tal. E aí centrais e tal. E hoje é essa potência, uma inovação, uma tecnologia todo o tempo, enveredou pelo mercado de segurança, que ela saiu daquilo e enveredou para outro caminho. Ela fez uma mudança radical e ela tem, cada vez ela solta mais produtos. E eu gosto, e não estou ganhando nada de comissão para poder falar deles aqui, tá? Mas eu gosto muito de analisar. Acompanhei um pouco esse trabalho dessa migração de segurança, que é um mercado que eu atuei, e é muito bacana, né, ser esse tipo de coisa. Tem pilares que você pode dizer que a pessoa tem que observar? Eu quero trabalhar com inovação. Qual pilar que eu tenho que ter sempre em mente? Qual o mantra que eu tenho que ter na minha cabeça? Qual resultado eu quero obter? Aonde eu quero chegar? Esse é um mantra que tem que ficar. Eu acho que sim. Existe solução para tudo, mas, de novo, por que é que eu vou ter que desenvolver isso e quanto vai me custar? Se é que vale a pena ou não. É a tal da gestão do benefício. Gestão do benefício. Que pouquíssima gente faz. Mara, falei no começo e no final do nosso podcast a gente cobra o presente. Aqui a gente cobra presente, né? Não é que você dá o presente, a gente cobra o presente.
qual é o melhor conselho que você pode deixar aqui de presente para a gente? Tem que olhar ali, né? Pode ficar à vontade. Olha, eu vou focar em conselhos. Eu acho que o conselho ele tem que ser muito proativo, ele tem que questionar, tem que instigar sobre inovação, aonde queremos chegar, onde é possível chegar, sempre com muita consciência, sempre com muita coerência, instigar a gestão sobre que tipo de inovação eles estão fazendo, né? Porque inovação tem que ter, né? Seja ela na forma de melhoria contínua, seja ela em inovação, lembrando sempre que é criar ou melhorar algo que me dá valor, eu tenho que estar trabalhando sobre isso e a gestão das empresas tem que estar atentas a isso. Então, como conselheiro, temos que mais e mais provocar nesse sentido e instigar que tenhamos uma cultura de inovação dentro de casa, porque a gente pode investir muito, mas se a cultura não for favorável, todo investimento vai para o ralo. Eu acho que é isso. Ótimo. Mara, eu te agradeço imensamente a sua presença aqui, ter aceitado o convite, ter compartilhado tamanho conhecimento sobre inovação, que é um assunto super interessante, instigante. Te agradeço demais. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Obrigado. Agradeço você também que nos acompanhou até agora. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência. E peço que nos acompanhe tanto no Instagram, O Melhor Conselho Oficial, como também no YouTube, O Melhor Conselho, e no nosso site, omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.